O medo é um dos nossos companheiros mais antigos e é sobre ele que eu quero falar neste vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Choque de Realidade. O intuito deste vídeo é abrir a sua mente para que você conheça o maior diabo, o maior demônio que existe. E este maior diabo se chama medo. Seja o medo da morte, o medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença. O medo está presente no dia a dia do homem e de forma intrínseca ele o acompanha há muito tempo. E talvez não há ocasião melhor para eu falar sobre o medo, porque você tem visto o que o mundo tem passado. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas você sabe que desde 2020 o medo ele quase se personificou e começou a apavorar as pessoas. Homens e mulheres que se consideravam dotados de conhecimento e de muita sabedoria, pessoas que se achavam corajosas, poderosas, foram enfraquecidas e reduzidas quase que a um estado infantil por causa do medo. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei por 11 anos no supermercado Pão de Açúcar. E no ano passado, em 2020, eu vi pessoas adultas, pessoas estudadas, pessoas que se consideravam maduras, apavoradas pelo medo, exalando o medo. E hoje eu quero trazer alguns textos de Napoleão Hill, onde lá no século 20, lá nos anos 20, nos anos 30, ele já alertava sobre o medo. Olha só, seres humanos em tempos de pânico, pavor ou emoções profundas de qualquer tipo manifestam a tendência imitativa das ovelhas e a tendência do gado e dos cavalos de debandar por imitação. O que vimos do ano passado para cá foi a perda da racionalidade, a perda da razão e a afloração da emoção, cujo medo foi o maior deles. E com o medo vem o pânico, o desespero, a angústia, a aflição, o pavor e a divisão da sociedade por dentro. Estamos vivendo um tempo de colheita, da separação do joio e do trigo, da separação daqueles que estão se despertando e daqueles que querem continuar dormindo. A sociedade está à beira do caos, do colapso, porque não despertou-se para o seu próprio poder, mas entregou o seu poder, o seu privilégio de controlar os seus próprios pensamentos e entregou na mão de outras pessoas que querem ver seu mal. O ser humano em estado de medo, ele perde a racionalidade, ele age como uma criança. Haja vista, você ainda hoje, você sai por aí, você vê pessoas com 2 panos na cara, ou então com um protetor e o pano, você vê famílias que não se abraçam mais, amigos que ficam dando soquinho, e enquanto o medo cresce, o amor desaparece. Aí você pega a sabedoria de Jesus que diz que o amor de quase todos se esfriará. E o amor só se esfria quando o medo cresce. Porque as pessoas em um estado de medo, elas abrem mão de coisas que elas não abririam. Então elas aceitam qualquer coisa em volta da normalidade, mas essa normalidade não existe. Temos visto pessoas abrirem mão de seus direitos e de suas liberdades, porque um certo grupo diz que se elas fizerem aquilo por um pequeno tempo, depois tudo volta ao normal. Isso é pura ilusão de sentidos. O medo está tirando a capacidade das pessoas de pensar. Parece que existe um fantasma, um monstro que está acima de nossas cabeças que causa o medo nas pessoas. Você não precisa conversar com alguém. Você olha para uma pessoa e você sente o medo nela. E por imitação, por uma questão psicológica, as pessoas vão imitando umas às outras. E todas sendo dominadas pelo medo, pelo pavor, pelo pânico e perdendo a capacidade de raciocínio. E deixando que outros pensem aquilo que é melhor para elas. É o melhor para eles, mas o pior para você. E eu não posso terminar esse vídeo sem te indicar o estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E eu só vou ler um trecho, só para você entender o papel do medo nas mentes das pessoas. Olha só, se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. E o que está acontecendo hoje com a sociedade? O lema deles é: vamos dividir
a sociedade para conquistá-la. E eles dividem a sociedade por dentro dela. É por isso que você vê essa polarização que está. Um defende uma coisa e briga com o outro que não concorda. E Jesus sabiamente disse: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E esse mesmo instrumento, o medo sistêmico e generalizado nas mentes das pessoas, esse mesmo instrumento foi usado em todas as guerras, em todas as grandes crises, e é o mesmo que está sendo usado agora. Obrigado.